Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Paulo San Juan, cirurgião plástico. Estamos aqui para começar uma jornada de workshops, uma série de 4, onde a gente começa com essa aula 1 falando da importância sobre a sutura, de como aprender com o conhecimento básico a suturar, a raciocinar em cima de um caso clínico. A gente observa uma grande dificuldade, um gap enorme do aluno que já sabe o conhecimento básico, mas quando ele vai para a rotina, a vida dele real, para um caso clínico, um caso cirúrgico, ele não sabe desempenhar, executar aquelas manobras, aquelas técnicas, aquela abordagem cirúrgica aplicado à vida real. Estamos aqui para ensinar você como raciocinar e executar na hora H uma sutura, um ponto, uma tática. Então formalizamos esse workshop para chamar a atenção de quão importante é aprender. Existem 3 cenários na atualidade. O cenário onde você é estudante e já está começando a performar, fazer suturas, um pouco antes no internato ou no internato. E o cenário atual não é tão confortável quando foi a minha época e um pouco melhor em épocas anteriores. Atualmente, temos uma grande competição nos estágios por haver um número maior de faculdades e de estudantes e, logicamente, o preceptor, o plantonista do dia, ele tende a escolher ou dar preferência àquele aluno mais compenetrado, mais estudioso, ou que já desempenhe uma sutura com mais segurança, com mais tranquilidade. Então perceba que isso já é uma certa dor ou situação aonde você pode se antecipar com um treinamento adequado, com táticas técnicas para melhorar, aperfeiçoar e já ter mais oportunidade de executar ainda como estudante interno. Uma outra situação, a segunda situação é você acabou de se formar e está indo fazer um plantão. Normalmente, esse plantão é de generalista, então você pode se deparar com uma situação de sutura cirúrgica, mesmo que você esteja numa função de médico, clínico, mas vamos pensar, se eu estiver no interior ou num posto de saúde, num PSF, pode aparecer ali uma sutura e você vai ter que ter essa condição mínima de ou performar ou, no mínimo, saber como conduzir uma ferida um pouquinho mais complexa. Então, estamos aqui também para te apresentar essa situação que é pós-formação, recém-formados, e temos uma terceira situação onde você já faz um plantão e está estudando para entrar numa prova de residência médica. No Brasil, a gente segue uma tendência internacional, principalmente o padrão americano, de que é cobrar nas provas de residências, quer seja com pré-requisito ou sem pré-requisito, ou seja, nas grandes áreas ou nas subespecialidades, a parte prática. E a sutura entra sim e cada vez mais como uma forma de avaliação, na qual você vai ter que estar preparado para saber como conduzir, como ter um bom senso e desempenhar e ter tranquilidade e segurança também nessas situações. Então veja que tem 3 cenários aí entre o estudante que está para se formar, o recém-formado, que vai dar plantão e precisa dominar para evitar ou minimizar possíveis situações adversas ou que te causem estresse e você não saiba ali como conduzir, e já é natural num profissional recém-formado, com pouca experiência, e o terceiro cenário, que é a cobrança nas provas de residência. Então, estamos aqui para já antecipar essas possíveis situações de desconforto, de uma dor, para causar um impacto, uma percepção de que você precisa saber e isso vai fazer a diferença na sua vida profissional, acadêmica e até mesmo na sua vida particular, onde você pode estar exposto a situações um pouco mais delicadas. Então, vou fazer vocês perceberem que, com o nosso treinamento, você vai ter ferramentas suficientes para desempenhar uma excelente sutura. Eu vou mostrar 3 situações onde você vai perceber que, com pequenas dicas, aquele ponto que parecia ser simples, fácil de executar, existe um pequeno diferencial que vai mudar
a sua rotina, a sua forma de pensar e de como fazer. Vamos lá, são 3 situações onde eu vou mostrar agora na prática como fazer. É um ponto simples, é o queridinho do professor Pitangui, onde existe um pequeno detalhe, uma pequena diferença que muito provavelmente você não sabia ou pouco viu, ou se viu, não soube dizer exatamente por que ou como fazer. É o ponto simples. 2 é como não cruzar o nó na hora de você apertar, você fazer e executar o nó para ele assentar da forma correta. E 3 é como suturar com o mínimo kit possível de sutura, com apenas um fio e uma agulha. Vamos lá. Então, vamos começar pela primeira situação, que é dica de como não cruzar o nó. Primeiro, a importância disso é extrema, porque o nó ele tem que estar na sua melhor condição, ou seja, na sua maior força. E quando o nó começa cruzado, ou você dá o nó com a orientação errada, existe uma chance maior desse fio ele se romper, principalmente em feridas com tensão. Então, quando vamos começar o nó, damos 2 voltas e a tendência natural é a gente descer o nó, a minha mão direita para o lado direito e a mão esquerda para o lado esquerdo. No entanto, quando a gente faz isso, ele está cruzado. Perceba de que quando eu faço a troca ou inversão, agora sim esse nó está perfeito e pronto para você apertar e ele descer. Então, olha a diferença. Daí você dá seguimento com as outras semivoltas. Perceba de que olha a perfeição que está esse nó e como é que ele estava no começo. Quando a gente desfaz o nó e apresenta isso para o estudante, ele percebe que realmente ele estava cruzado, né? Quase um 8. Como é que você vai amarrar um nó dessa forma? Então, perceba que o não cruzar, ou melhor orientar, é extremamente importante para a segurança e qualidade da sua sutura. Novamente, o natural é você fazer isso, seguir uma mão para cada lado, mas perceba que essa é o melhor jeito. Depois você inverte, a mão que estava do lado esquerdo vai para a direita, e a que estava na direita vai para a esquerda, e depois, assim, você finaliza um ponto, né, a sua sutura. Tá certo? Segunda situação, ponto simples. Esse é o ponto queridinho do professor Pitangui. Esse ponto, ou a sutura, como o próprio nome já diz, é o ponto mais simples para se executar. No entanto, vou passar para vocês uma dica muito importante que normalmente não é passada ou você nunca percebeu para esses pequenos detalhes. Perceba que tem uma diferença entre esses 3 pontos e esses 3. Qual é? A orientação do nó, aonde o nó está ficando em cima. Perceba que quando a gente faz a última voltinha para apertar, estou aqui na terceira etapa, esse nó ele não deve ficar em cima dessa linha de sutura, porque isso causa pressão, dificulta a cicatrização. O ideal é quando você finalizar, você direcionar ou para um lado esse nó ou para o outro lado. Perceba a diferença entre esses 2 pontos que estão no meio da ferida e esses 3 últimos, onde eles estão todos rodados ou direcionados para esse lado da ferida. Ou seja, essa ferida, a linha da sutura, ela está aqui 2 milímetros mais ou menos ao lado do nó. Ou seja, quando você fizer uma compressão com a roupa, um veste, um curativo, esse nó ele não vai causar trauma justamente na linha, na aproximação dos bordos. Além disso, vamos partir do pressuposto de que a sutura, quando ela começa já da melhor forma, ela te garante uma boa qualidade, segurança, no quesito força de tensão e resistência dos pontos, dos nós, e visando também a parte estética, que é a assinatura do cirurgião. É o que o paciente vai ver nos primeiros cuidados, nos primeiros curativos e trocas. Então é importante frisar esses 3 quesitos: segurança, qualidade e também tocar na parte estética, tão importante que vai fazer diferença para a sua sutura, para o seu paciente. Uma terceira situação que eu vou ensinar para vocês é como fazer uma sutura com o menor kit possível.
Qual o menor kit de sutura que vocês acham que é possível realizar? Um ponto, dar um nó, fechar uma ferida pequena. Essa situação, ela veio de uma medicina de guerra que a gente, com frequência, presenciamos no Sistema Único de Saúde, principalmente, aonde a gente não tem um kit disponível por qualquer motivo, porque perdeu, porque contaminou, porque já usou todos os kits, já foram usados e a gente não tem ali disponível. E aí você tem uma situação, uma pequena ferida que pode ser fechada de uma outra forma, que eu vou mostrar como pode ser feito. Às vezes você está passando na enfermaria, tem um catéter venoso central que soltou e você precisa fixar, e enfim, e precisa resolver uma situação relativamente de urgência. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que com apenas uma agulha e um fio de sutura é possível e é o menor kit de sutura para se fazer uma pequena sutura com tranquilidade. Agora eu vou ensinar a vocês como executar essa sutura com o kit mínimo. Primeiro, a gente orienta com todo cuidado, porque a agulha tem um bisel muito afiado, mas a gente orienta que essa agulha ela seja levemente dobrada para justamente simular a curvatura de uma agulha comum, normal, de um fio de sutura normal. Passamos já com essa curvatura de um lado para o outro a agulha. Então, após a gente fazer a curvatura e passar de um lado para o outro com uma agulha grossa, porque tem que ter espaço no lumen da agulha para receber um fio de sutura, a gente introduz um fio com todo cuidado, porque essa extremidade da agulha é altamente pérfuro cortante e vocês vão observar que o fio está saindo do outro lado. Quando isso acontecer, você remove a agulha, não descarte ela. Então, a nível de demonstração, eu vou fazer apenas uma volta e aí acabamos a sutura. Mas como é que a gente finaliza se a gente precisaria da tesoura? Não esqueçam que o bisel da agulha, principalmente de uma agulha mais grossa, ele te ajuda também a cortar o fio. A gente pode tracionar e esse fio é um fio um pouquinho mais grosso, idealmente uma agulha 40x12 facilita nesse corte. Então você tem um ponto bem feito, bem executado, com uma boa força de tensão, performado com apenas uma agulha e um fio de sutura, desde a sua passagem, amarração do nó, corte do fio. Ou seja, uma sutura pronta para te tirar de qualquer situação de certa urgência ou falta de material, aonde você possa ter um catéter, uma situação que precisa ser resolvida ou fixada, e com esse recurso você consegue sair dessa situação de certa urgência ou sem muito controle para uma situação totalmente controlada, tranquilamente conduzida com esse macete, com essa dica. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa primeira aula do workshop. Aproveito para deixar espaço para qualquer dica, sugestão, clique aqui embaixo e deixe seu comentário. Aproveito também para fazer a introdução do workshop 2 e 3. No 2, vamos mostrar também 3 situações adversas com dicas, macetes de como realizar uma sutura em vértice, uma sutura com tensão e um fechamento de uma ferida, uma sutura longa. E já no 3, vamos falar dos 7 erros capitais, erros mais comuns na sutura, aonde você precisa saber para não executar e ter tempo para aprimorar a técnica correta. Te vejo no próximo workshop. Um abraço.